Olá, vou compartilhar com você uma consciência que pode mudar muitas coisas no seu dia a dia. É uma frase simples, de poder, e que a gente repetindo constantemente, ela vai colocando as coisas em ordem no nosso dia e nós passamos a perceber, escolher muito assertivamente. A frase é assim: eu estou atenta aos sinais da minha vida. Eu estou atenta aos sinais da minha vida. Muitas vezes nós temos inspirações tão claras e tão objetivas, é como se fosse uma voz falando para que a gente falasse, fizesse algo, conversasse com alguém, mudasse a rota do nosso trabalho, fizesse diferente algumas rotinas no dia a dia, mas a gente sempre está insistindo, dizendo que é bobagem, que é coisa da minha cabeça. Ah, isso é fruto da minha imaginação, é coisa da minha cabeça e nunca coloca em prática. E aí, quando você vai repetindo essa frase conscientemente, atenta realmente no seu dia a dia, você percebe, sim, que muitas vezes essas vozes nós nem assim, ou nem damos a ela a chance dela se formar na nossa vida. Quando ela começa a falar conosco, você já sabota, isso não é para mim. Esse momento não dá para fazer isso. Esse momento a minha realidade é outra. Porque esse momento está fora de cogitação. Fora de cogitação. Era uma coisa que eu ouvia muito na minha casa materna. Quando eu era bem jovem. Ah, isso está fora de cogitação, esquece. Mas, de repente, aquele fora de cogitação, esquece, realmente era para as famílias, era para a pessoa naquele momento. E ela, por conta dos imensos dramas emocionais, aquelas constantes falas negativas, pesadas, densas e ruins do nosso dia a dia, sabota veementemente bênçãos que poderia se tornar na nossa vida temporariamente humana. Eu atendo muitas pessoas na consultoria e eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram atitudes muito incríveis. Ouviram uma voz falando com ela e de repente elas largaram o que elas estavam fazendo e foi fazer o que a voz disse para elas fazer. E bênçãos se deram. Muito rapidamente, uma solução de um problema que estava há muito tempo causando na mente dela sofrimento. A solução veio porque ela parou o que ela estava fazendo, depois de ter ouvido aquela voz interna, e foi fazer o que tinha que fazer, e o resultado foi simplesmente extraordinário. Muito melhor do que ela esperava. Não foi só uma pessoa na consultoria, foram inúmeras. Gente, a limpeza de memórias, ela nos faculta isso. E muitos praticantes do Ho'oponopono ainda continuam dando voz a esses programas sabotadores. Se apequenando, colocando aquelas ideias incríveis que o divino a mandou por inspiração e fazendo com que elas sejam boas demais para ser verdade. Ela olha para aquela ideia tão maravilhosa, nossa, mas como é que eu vou fazer? Como? 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 E no dia seguinte, ela não está mais pensando naquela ideia. Ou melhor, no final do dia, ela já descortou totalmente aquela ideia. Gente, são muitos programas sabotadores que nós temos na nossa inconsciência. E a todo tempo de vida aqui na Terra, nós estamos ouvindo bits e bits de informação desconexas, trafegando pelo nosso campo. Pessoas falando coisas que não têm, assim, um mínimo de relevância, não tem um mínimo de verdade. E quantas coisas a gente dá um poder para essas coisas que a gente ouviu daquela pessoa, seja quem for, ou na televisão ou na internet, permitindo que o medo tome conta da nossa vida. Quantas pessoas deixam de prosperar em suas vidas por medo? Ai, Vaninha, ser empreendedor no Brasil é uma aventura. É bem complicado.
Tudo isso é uma grandiosa, gigante também memória. A gente escuta tanto, tanto, tanto sobre isso, que isso se torna realidade na nossa vida. Essa realidade nos consome de dentro para fora. Tira de nós poder, tira de nós energia vital. Porque a gente deu poder para fora, para aquilo que todo mundo tagarela ao nosso redor, e não para dentro. Não para dentro. Esteja atenta aos sinais. Converse com você mesmo. Todos os dias. Conversas refinadas. Refine seu olhar em relação a tudo que você deseja. Olhe com admiração, como diz a nossa querida Flores, para a sua vida. Ai, minha vida está um caos, Aninha, não tem como olhar com admiração. Muitas coisas no seu dia a dia, sim, você tem como olhar com admiração. Tenho certeza que sim. Nos momentos mais desafiadores da minha jornada de vida, que não foram só um, gente, foram inúmeros. Mesmo nesses momentos, eu tinha, mesmo sem saber, e mesmo sem dar valor, eu tinha muitas coisas a olhar com admiração. Eu não percebia por quê? Porque a minha mente estava chafurdada de tensão, negatividade, aborrecimento. Enfim. Escolha olhar com admiração. Escolha falar bem de você. Abençoar a sua vida, abençoar a sua criação. Escolha, porque tudo que a gente abençoa se torna sagrado. Isso eu aprendi com a minha avó desde que eu era pequenininha. Abençoa sua comidinha, ela falava. Abençoa o seu banhinho, abençoa sua roupinha. Ela falava assim comigo. Então, essas coisas vão para o subconsciente da gente. E a gente nunca mais esquece. Tudo que nós abençoamos se torna sagrado. Agradeça tudo que você vive. Olhe com admiração para a sua vida. Batize de bênçãos o que você vive no seu mundo. E você vai ver, vai olhar com admiração daqui a uns dias que só por você ter trocado o olhar, prestado atenção, mudado o ritmo, falando bem sobre si mesmo, bem sobre o seu trabalho, bem sobre sua família, as coisas começaram a se comportar de formas diferentes. Eu tenho inúmeros depoimentos aqui no Instagram e em outras plataformas que falam sobre isso. Por quê? Porque a pessoa se permitiu mudar um estado, mudar uma atitude, mudar um olhar, mudar o jeito de falar, mudar a forma com que se comporta em relação ao dia a dia. A vida das pessoas tem seus desafios. Todos nós temos desafios. Mas a forma com que a gente lida com ele vai se tornando mais leve quando a gente está na prática do Ho'oponopono, quando a gente permite que ferramentas como gotas de orvalho, lápis com borracha façam parte do nosso dia a dia. Convido você a maratonar meus vídeos, porque tem inúmeros vídeos que eu falo sobre essas ferramentas extraordinárias do Ho'oponopono. Mude a sua vida de maneiras fáceis, de maneiras leves e incríveis. Torne natural escolhas inteligentes, escolhas com sabedoria. Se alguém te aborreceu profundamente, mas profundamente a ponto de tirar seu sono, leve ao divino a limpeza de memórias com essa pessoa, para que você tenha uma noite tranquila de sono, para que o divino transmute essa energia que está travando o seu dia, está travando os seus pensamentos, está te contaminando com todo tipo de raiva, ódio, inquietação em pura luz. Quantas vezes eu me aborreci gigantemente, me preocupei grandemente depois da prática do Ho'oponopono. Nossa, gente, inúmeras, não é? O dia a dia da gente tem sempre inúmeras vivências com pessoas diferentes. Muitas pessoas nos aborrecem
nós escolhemos nos aborrecer também, não é? Quantas coisas a gente poderia deixar de lado e dar uma boa risada, não é? Diante daquela bobajada que aquela pessoa falou, não, mas a gente escolhe ficar com raiva, a gente escolhe ficar aborrecido, não é? A gente escolhe ficar puto. Essas escolhas, assim, com falta de sabedoria. Então, eu levo ao divino, o divino transmuta essa energia na mais pura luz, e quando eu vou dormir à noite, eu estou me sentindo muito melhor, às vezes, do que como eu iniciei o dia. Entende? Então, mude. Pense sobre cada palavra que eu falei aqui no vídeo. Pense. Tem tempinho para ouvir um depoimento? Eu vou trazer um depoimento para você do seguinte. Um corretor de imóveis aqui da Baixada Santista, ele mandou uma mensagem para mim no Instagram dizendo estar muito grato por ter permitido a prática da última oração que eu deixei aqui disponível para vocês no YouTube. Ele disse que aquela oração o fez sair de um estado de nervoso muito grande, de junho e julho, até a data que ele começou a fazer essa oração, ouvir essa oração. Por quê? Porque diz que junho foi um mês de poucas vendas, ele tem muitos compromissos, enfim, ele ficou muito nervoso, muito aborrecido. Ele já é corretor de imóveis há muito tempo, a esposa também. A esposa, devido ao estado de nervos dele, a esposa convidou ele para ouvir a limpeza de memórias de 45 minutos, essa que eu publiquei por último. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Bom, ele disse que ouviu, fazia dias que ele não dormia. Dias que ele não dormia. Ou então dormia muito pouco. E no dia seguinte já acordava tenso, preocupado. Na imobiliária que ele trabalha, as conversas dos colegas de trabalho sempre as mesmas. Ninguém tá vendendo nada aqui, lá, enfim. Ninguém tá fechando negócio porque esse mês tá osso, porque a Copa é isso, porque a Copa é aquilo. Enfim, ele disse que todo mundo falando a mesma enredo, a mesma história. Todo dia, ninguém fechando negócio, todo mundo baixo astral, enfim. O que ele fez? Seguiu a orientação da esposa, se permitiu ouvir aquela oração, diz que teve um sono perfeito. Ele disse que acordou no dia seguinte, se sentindo muito calmo e tranquilo. Realmente em paz. Realmente com o coração leve. E ele pensou assim, seja sempre o que Deus quiser. Seja sempre o que Deus quiser. Veja bem. Pois bem, ele continuou ouvindo essa programação. No trabalho, ele começou a usar o lápis com borracha discretamente nos imóveis que estavam à disposição. Ao levar algumas pessoas para visitar imóveis, ele ia no pano de fundo da mente. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. E ele falou assim, Vânia, você pode não acreditar no que eu vou dizer. Eu fui tomado de uma paz tão grande que eu não sei dizer de onde veio. E eu consegui fechar 2 vendas importantes de um valor de comissão importante e que deu na minha vida um grande alívio financeiro. E eu fiquei tão feliz, tão alegre, que eu passei a fazer 24 horas por dia a prática do Ho'oponopono. Por livre e espontânea vontade. Sem que a minha esposa me dissesse nada, sei que eu sou muito grato. Ele disse que agora, em agosto, ele vai comprar meu curso, que ele disse que vai maratonar meus vídeos, está vendo aos poucos, gradualmente, porque ele disse que tem tido uma velocidade muito grande em atendimentos nos últimos dias, e ele disse que está muito feliz, se sentindo em paz. E que esse estado de paz que de repente tomou conta dele foi o diferencial para que essas vendas acontecessem. Na hora que eu li esse depoimento, eu fiquei assim tão feliz, e ao mesmo tempo eu fico muito emocionada quando as pessoas trazem esse tipo de depoimento envolvendo orações que eu compus, porque todas as orações minhas têm Ho'oponopono. Tem gotas de orvalho, ou sou grato, te amo, ou tudo junto.
E as pessoas têm tido resultados com essas orações. Têm conseguido se libertar de tensões. Veja bem, tensões que elas não estavam sabendo lidar no dia a dia. Uma tensão nervosa ao lidar com o seu trabalho, com as responsabilidades do dia a dia. Muitas vezes não encontrando soluções, não encontrando palavras para lidar com certas demandas do dia a dia. E quando houve, se permitem a limpeza de memórias, deixar tocando nos ambientes de trabalho, deixar tocando nos ambientes de casa. Quantas harmonias se deram em famílias por uma pessoa ter tomado a frente e deixado a limpeza de memórias tocar na sala ou nos quartos das pessoas da família, nos seus ambientes. Outras pessoas tocaram em seus ambientes de trabalho e bênçãos se deram porque o ambiente se tornou harmonioso, se tornou diferente do que era antes. Muito melhor do que era antes. As orações, gente, elas têm esse poder. Elas vão, assim, se aprofundando no nosso subconsciente. De repente, durante o dia, você vai falando frases das orações. E você fica feliz. Não é? Você fica feliz. Por quê? Porque você está constatando na realidade que está funcionando. Está tudo fluindo. Está tudo realmente fluindo. No meu curso, Despertar para uma Vida de Sem Limites, ele tem as orações de limpeza de memórias de 1 hora disponíveis. Você que já adquiriu o curso, saiba que essas orações de limpeza de memória estão lá, para você ouvir sem os anúncios. Então, muitas pessoas já compraram o curso faz algum tempo, e essas orações foram colocadas lá, disponibilizadas lá recentemente. Então, vale a pena você conferir. Vale a pena você dar uma olhadinha no curso novamente. Todas as vezes que a gente vai ler um livro de novo, quando a gente assiste vídeos 2, 3, 4 vezes, a gente percebe nuances, percebe entendimentos que na primeira vez, na segunda, a gente não percebeu. Quantas e quantas vezes isso acontece comigo? Todos os dias acontece comigo. Todos os dias. Antes de eu abrir qualquer livro, de ler qualquer assunto, ler um e-mail, sempre bato com meu lapisinho com borracha e digo gota de orvalho. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Antes de ler qualquer conteúdo. Antes de assistir um vídeo, seja de qual for o assunto. Bato com lápis com borracha no vídeo, gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Outro decreto que eu faço, que eu compartilhei com você recentemente. Eu sou protegida de toda a intenção imperfeita. Eu sou protegida de toda sugestão imperfeita. São decretos que eu compartilhei com vocês recentemente e que fazem total sentido. Por que faz tanto sentido, Vaninha? Porque nós estamos sugestionáveis a manipulações, a coisas que são conversas que não vão fazer bem para nós. De repente você ouve um vídeo e que aquele vídeo, em vez de trazer paz para você, ela te trouxe desassossego. Ele te trouxe uma sensação ruim de desconfiança. Ah, será? Não é possível isso. Então, essas afirmações, você vai repetindo no seu dia a dia e elas vão formando em você, e vão ao seu redor uma blindagem. E quando você termina elas, qualquer afirmação, qualquer decreto, qualquer mantra no seu dia a dia, e esse decreto é autossustentado, essa energia vai ficar transitando no seu campo e blindando você de sugestões, de intenções imperfeitas. Tudo sobre mim na descrição de cada vídeo. Os vídeos são mais de 600 aqui na plataforma. Para quê? Para que você tenha esse conteúdo sempre à sua disposição para assistir quantas vezes você sentir no seu coração. Um grande beijo para você. Divino Criador, limpe em mim, com gota de orvalho, todas as nossas memórias compartilhadas e transmute todas essas energias da mais pura luz. Assim é. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho. Gota de orvalho, gota de orvalho, gota de orvalho.
eu envolvo vocês nas luzes do arco-íris.